Caríssimos amigos, bondosos irmãos, que Jesus nos abençoe. Para nós, como sempre tem sido, é um motivo de muita alegria estarmos novamente com vocês. Que nessa noite possamos todos, de mãos dadas, de corações bastante unidos, nos envolvermos nesse grande projeto de espiritualização. E hoje, especificamente, estamos completando o nosso 39º encontro, nas noites tão gostosas, tão fraternas, tão amigas das quintas-feiras, quando temos refletido em torno dos princípios básicos da doutrina espírita e também estudando o Evangelho do Senhor. Nós, hoje, para concluirmos o nosso trabalho do ano de 2012, recebemos a delegação de responsabilidade para trabalhar o tema regeneração, por alguns motivos. Dentre estes, efetivamente, esse grande movimento que nós estamos todos envolvidos quanto humanidade planetária, no sentido de nos prepararmos para os tempos vindouros, para aquela Canaã prometida, para os patriarcas, aqueles espíritos que vieram de outros mundos com o compromisso de se regenerarem na Terra. E efetivamente também porque estamos vivendo um período em que o assunto que está efetivamente tendo espaço no nosso mundo ocidental é o que reporta essa mudança de etapas, não é? Em que a doutrina espírita vem nos mostrar que é o progresso planetário deixando gradativamente de ser um mundo de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração, que é um processo transitório entre um processo de muitas dificuldades para, num futuro muito distante, adentrarmos numa condição de um planeta feliz, de um mundo que caminha para se tornar ditoso, face à lei do progresso, que é o grande movimento natural que vai definindo, vamos dizer assim, aquele ponto de encaminhamento de todos os sistemas, de todos os seres na direção de Deus. Quando Jesus, por exemplo, nos faz refletir na poesia didática do sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Muito se comenta no nosso meio social, nos movimentos religiosos, quanto ao dia do amanhã, especificamente o dia 21 de dezembro do ano de 2012, quando se fecha ou é terminado o conhecido agora para todos nós, o calendário maia. E para alguns chegou-se naquela condição de imaginar que seria o fim do mundo. E nós vamos vendo aqueles antropólogos, os estudiosos autorizados, abalizados para analisar, por exemplo, esse calendário maia, que na realidade o dia do amanhã simboliza, viu, queridos irmãos, simboliza o fechar do próprio ciclo das provas e expiações para entrarmos, então, numa era em que a regeneração vai ganhar corpo. O que vem a ser a regeneração? De uma forma simples, Allan Kardec vem nos mostrar no Evangelho segundo o Espiritismo que a regeneração é aquele estado coletivo e individual, obviamente, aonde o bem vai ganhando corpo, vai ganhando espaço, o ético
vai sobrepondo o estético, o espiritual vai se agigantando para que o material, podemos assim dizer, venha sendo intelectualizado, venha sendo dinamizado para se tornar as questões materiais instrumentos, de sorte a serem manuseados, para que o espírito se agigante na verdade e na própria vida. Então, enquanto os corações aguardam o final do mundo, fazendo provisões, ou temerosos quanto a destruições em nível de calamidades, de flagelos destruidores, nós que estamos em busca do entendimento das leis divinas, vamos observando que na realidade esse período que foi predito pelos profetas, por aqueles médiuns que intuitivamente foram registrando o próprio encaminhamento da evolução, esse período que nós estamos vivendo é um período muito importante no que reporta às grandes definições. Mas precisamos de refletir com Allan Kardec, principalmente no livro A Gênese, no seu capítulo 18, no intitulado São Chegados os Tempos, que esse movimento que estamos todos envolvidos, que vão definindo o grande acontecimento para a regeneração, vai acontecendo de uma forma em que as leis da vida vão nos estimulando a caminhar de uma forma mais consciente. Obviamente que as crises, elas muitas vezes são estabelecidas, aparentemente definindo um caos, problemas, exatamente para que nós tenhamos aquelas condições necessárias de fazermos as opções devidas. Mas não cabe nesse momento refletirmos quanto à questão dolorosa ou trevosa desse concerto. Por quê? O Evangelho propõe para todos nós focarmos a luz. E já existe um número muito grande de espíritos na Terra que já vibram nas faixas regeneradoras, que já estão em sintonia com aqueles espíritos que estão tutelando esse processo e com isso na Terra estão trazendo para nós grandes testemunhos de nobreza, de equilíbrio, de bondade, de estímulo, de carinho, de fraternidade, para que nós, quanto seres, podemos assim dizer, mais simples, com maiores dificuldades, possamos ter um pouco mais de segurança para passar por esse processo, sem nos conspurcar, sem nos permitir ainda nos enovelar naqueles testes que vão nos visitando, para que possamos efetivamente confirmar o atendimento ao convite do Senhor, conforme, por exemplo, o próprio simbolismo das parábolas que remontam o reino dos céus, vem definir, não é? Por exemplo, a parábola do festim de bodas, que o Senhor, dentro de um grande movimento festivo, de um casamento de seu filho, que nós poderíamos aqui, de uma forma carinhosa e sem fechar qualquer outra análise, refletirmos que o grande Filho do Senhor, que é Jesus, nosso Mestre, vem no concerto planetário auxiliar a humanidade para que todos participemos dessa festa. Ele é o noivo. E como os exegetas, a partir da inspiração da fala de João Batista, definem Jesus como o noivo da humanidade, o nosso movimento, então, é de atender o chamamento para participar desta festa espiritual, e para tal, precisamos de abrir mão daquilo que nos prende com os negócios humanos, ou que muitas vezes por indiferença nos afastam para os campos, de sorte a não banquetearmos com o Senhor. Agora, obviamente que a própria parábola aqui lembrada, ela também define que
precisamos da decisão, da confirmação para participarmos da festa, mas também precisamos, não só em nível filosófico, nos apresentar, mas, acima de tudo, confirmar isto a partir das nossas atitudes, para que, inclusive, possamos ter a veste nupcial, ou seja, as virtudes que vão garantir o perpassar pelo processo da transição, sem efetivamente nos aprisionar naqueles pontos que ainda, podemos assim dizer, obstam essa nossa caminhada nesse concerto em busca da paz. Jesus apresenta para nós a visão do grande futuro. Então nós poderíamos aqui, já que nesse momento se fala tanto em era apocalíptica, com a permissão de vocês, gostaríamos de iniciar relembrando o texto de João, o livro intitulado Apocalipse, que enquanto muitos julgam que Apocalipse é o fim do mundo, na realidade nós precisamos de relembrar ou estudar que a palavra Apocalipse significa revelação. Então o livro do Apocalipse de João é uma grande revelação de Jesus Cristo, que não vai caracterizar o fim do mundo físico. Obviamente nós sabemos que a Terra não vai acabar amanhã, 21 de dezembro de 2012. A Terra vai acabar daqui a milhões de anos. Quando daqui a milhões de anos o nosso Sol vai perder a sua função como astro do nosso sistema. É da lei. Mas o livro Apocalipse vem nos falar do fim das dificuldades, das grandes transformações telúricas que vão acontecendo para que aquela besta citada por João se transforme naquele campo irradiador de luz, e não como aquele réptil lendário, mítico, que solta fogo pelas ventas. Porque a besta, na realidade, no estudo aprofundado do Apocalipse, é a mesma serpente do Antigo Testamento que toma uma outra dimensão, que vai percorrendo outros cipoais, porque ela fica mais sofisticada a partir do intelectualismo do homem, ou da humanidade, como queiram, que vai se agigantando no próprio concerto do entendimento das leis. Sabemos, conforme citado anteriormente, que todo momento de crise é um momento que antecede a renovação. Então, no livro Apocalipse de João, inicia dizendo assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado quem lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós fizemos um trabalho junto com os amigos da sala falando Espiritismo na última terça-feira, na despedida também do ano, porém o tema foi intitulado Natal. E conversávamos de uma forma singela sobre o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. E nós poderíamos aqui relembrar apenas alguns aspectos. Quando o anjo visita Maria,
ele o faz dentro de um movimento em que ela estava prestes a entrar na última laçada dos seus grandes projetos espirituais na Terra. E por isto, ela foi concebida pelo Espírito Santo. No sentido simbólico, é aquele grande movimento em que o Espírito, já perpassando todas as grandes dificuldades que o aguardam na esteira da evolução, vai vencendo etapa por etapa, ciclos por ciclos, que vão se intercambiando, embora sabemos que existem, por exemplo, na história planetária, os grandes ciclos. Mas nós precisamos de entender que a lei da unidade, ela rege tanto no macro quanto no microcosmos, a definir que existe uma lei planetária, uma lei só, a lei do progresso, expressão do amor. Mas nós somos individualidades, e como individualidades, nós temos os nossos projetos em nível de unidade. E que por nós nos intercambiarmos no processo da caminhada, aprendendo uns com os outros, nós vamos como que sendo estimulados, convidados a participar de uma lei única, que é o projeto que envolve a todos. Por isso, quando o indivíduo se faz merecedor por conquista, por trabalho, por dedicação, dentro da sua apoteose evolucional, escrevendo o sagrado livro da sua evolução, a revelação de Jesus vai visitá-lo, vai trazer para ele notícias, verdades, ensinamentos, portanto, convites, como aconteceu aqui nesse texto lido ao apóstolo João, que foi revelado a ele imagens, símbolos do que iria acontecer com a humanidade, porque ele é o anunciador por conquista. Então ele vem nos dizer que, à medida em que formos agraciados pela oportunidade por nos fazer merecedores e cumprirmos os desígnios assumidos perante Deus, nós vamos, então, aprimorando a nós mesmos e construindo um projeto de vida e que há de nos felicitar um dia. Mas para atingir o cume, nós não podemos esquecer que existe uma caminhada ascensional que requer que nos iluminemos, requer virtudes, requer suor, requer esforço. Precisamos de calejar as nossas mãos, manuseando a charrua dos nossos compromissos, para arar a terra dos nossos corações. Então, bem-aventurados são aqueles que neste momento planetário estão sendo convidados para entender o grande movimento que está acontecendo e que nós estamos, em nível íntimo, participando, em nível social, vivenciando, e no campo espiritual, sendo brindados por um momento de grandes ensinamentos. Nunca a doutrina cristã foi tão divulgada. Nunca o espiritualismo foi tão debatido. Porque as leis da vida precisam de ser compreendidas em espírito e verdade. Eis o motivo que a doutrina espírita veio ao planeta no século XIX. Podemos dizer
mais ou menos 2 séculos, para arredondar a conta, antes que o movimento da conscientização se tornasse mais pungente. Afirma Allan Kardec: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes. Livro A Gênese, capítulo 18. Os tempos marcados por Deus em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devam entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. O mundo não vai acabar amanhã. Aos seus olhos nada mais exprimem que uma crença pueril e sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento destas leis. Continua Allan Kardec mais um pouquinho. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então estamos passando por um momento transcendente. Agora, o que paira em face à ignorância é o medo e ao mesmo tempo a culpa. Porque no período de espiritualização, o nosso campo intuitivo vai se abrindo, as nossas percepções vão se aguçando. Há mais espaço para se falar do espírito. E por ignorar, nós buscamos nos nossos arquétipos ancestrais aquela movimentação da fé ainda embrionária que se justapõe em cima do temor. E por isso, durante muitos períodos da história da humanidade, nós julgamos que o planeta iria ser exterminado pela ira de Deus. Diga-se de passagem, o termo ira de Deus, que vamos encontrar diversas vezes no Antigo Testamento, na realidade remonta, simboliza a manifestação das leis naturais, que funcionam não como uma afetação de Deus, porque Deus não é vaidoso. Deus não é caprichoso, mas a ira de Deus, ou as leis da natureza, se manifestam para nos mostrar o quanto precisamos de crescer para Deus. O tanto que necessitamos, por exemplo, sobrepor, administrar, caminhar por cima das águas, vencermos a gravitação, no sentido de sublimar, de purificar a nossa própria veste espiritual, para não ficarmos engaiolados num contexto primário. Nós estamos sendo visitados pela lei de causa e efeito, face ao mal espargido, porque o mal espargido nada mais é do que a ineficiência de operarmos na luz.
como o frio apresenta a ausência de energia, que vai definir o calor que necessitamos em vários sentidos. É necessário nós pensarmos em tudo isso, porque no grande momento que nós estamos passando, nós precisamos de compreender que não existe destruição. Kardec formulou essa questão aos espíritos conforme o número 728 do Livro dos Espíritos. A destruição é uma lei da natureza? Os espíritos definem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. Nós poderíamos aqui com vocês refletir que a lei de destruição, por ser uma lei natural, a nossa intuição, de alguma forma, revela essa lei. E por isso que nós precisamos de entender que quando o temor nos visita, a fragilidade se apresenta, o desconforto se aprimora, é um toque que vem como ira de Deus, como aquela fumaça que sobe do abismo, conforme descrição de João em alguns textos do Apocalipse, que tem caracteres de enxofre, de fumo, que é o processo da purificação que nós vivemos em nível íntimo. É o fogo purificador. Temos 2 batismos: o batismo da água, a necessidade da reencarnação, lei natural. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Para uns expiação, para outros missão, é a reencarnação. Mas existe o outro batismo, o batismo que Jesus propõe, o batismo do Evangelho, o batismo do fogo, o fogo purificador, o fogo que transforma. E esse fogo purificador que transforma, nós temos que refletir que ele, quando acontece no nosso mundo objetivo, no mundo da terra, pelo incêndio que dizimou, pelo aquecimento que nos incomoda, ele na realidade não purifica a nossa alma. Ele nos faz, talvez, se eu posso assim doutrinariamente dizer, ele nos faz caminhar um pouco mais. É quando Kardec, por exemplo, faz um estudo sobre os flagelos destruidores, que são necessários que aconteçam para que a gente pare, reflita, valorize, para que a gente entenda que somos crianças, que não somos esse Superman ainda, o Clark Kent, né? Aquela figura, aquele ídolo infantil, que na realidade que vem do planeta de Krypton, com todos os poderes, não é mesmo? Com todos os poderes para administrar os fenômenos da natureza. Esse Superman, ele tem que nascer não de Krypton, ou seja, a simbolizar nós que viemos de outros mundos, que hoje se apresentam na condição de mundos regenerados ou mundos mais evoluídos, e lá não podemos ficar, porque nós optamos em caminhar na indiferença ou na rebeldia, e por isso hoje estamos lutando a duras penas, não é? A duras penas, para que a gente possa permanecer nesse contexto do nosso planeta que caminha na evolução, em nível das instâncias superiores. Não se turbe o vosso coração, nos fala Jesus no capítulo 14 de João. Credes em Deus. Credes em Deus, gente,
nós poderíamos dizer nesse momento que não é crer religiosamente, mas sentirmos, termos a certeza que o amor é a única fonte inesgotável da vida. E por isso o amor representa o pulsar da própria vida. Confiemos no amor, na importância de projetá-lo, de conviver, de enaltecer, de dividir, de ombrear, de participar. Creia em Deus, mas Jesus diz também: creias também em mim. Não necessitamos de ficarmos aqui discutindo religiosamente se devemos crer em Jesus como Cristo ou como profeta, como religioso, mas creia nos exemplos dele, porque nós, compreendendo a importância da dádiva, nós automaticamente caminharemos para a verdade, que não é verdade filosófica, é a verdade das expressões da própria dinâmica da vida. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Kardec fala que que a casa do pai é o universo, e que as muitas moradas são os mundos, os sistemas, como o planeta Terra é uma morada bendita. Mas nós também precisamos de refletir com Kardec que existe a morada espiritual, a morada do coração, a morada que nós elegemos. E eu estou aqui com vocês, meus irmãos, convidando-os para elencarmos uma morada feliz. Por que estamos aqui? Por que adentramos nessa sala? Porque nós estamos em busca de felicidade. Embora sabendo que a sala será apenas, para alguns, um movimento social, para outros, um movimento de sentimento, para outros, uma proposta religiosa, para outros que entraram apenas para ver o que tem aqui, por curiosidade. Mas eu tenho para mim que a maioria que nos encontramos nessa sala estamos aqui porque precisamos uns dos outros como irmãos, como amigos, para que cada um possa contar um pouquinho das suas experiências e possamos juntos entender o pensamento de Allan Kardec, que nos apresenta a doutrina espírita, que objetiva trabalhar a alma das religiões, porque não tenhamos dúvida, a doutrina espírita não veio disputar espaço com nenhuma religião. A doutrina espírita será estudada em todos os templos. Ela será discutida nas catedrais. Ela será avaliada nos mosteiros. A doutrina espírita será discutida nos parlamentos, nas universidades. Não é que o espírita tem que abrir a universidade espírita. O povo troca os pés pelas mãos. A universidade é a universidade e lá tem que se estudar a matéria. Mas precisamos de nos tornarmos espíritos na Terra para que na universidade possamos estudar a matéria com os olhos de espíritos. É diferente, meus amigos. Nós não temos que criar atalho para fazer proselitismo para que as pessoas se tornem espíritas. Não. Não. Isso é catequizar. Isso é repetir as grandes campanhas que fizemos, querendo que os asiáticos, os africanos, se tornassem cristãos. Não, nós não temos que fazer isto, porque as vozes dos céus, conforme a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor se manifestam em todos os lugares, independente da filosofia, da ciência ou da religião, porque
todos estamos sendo brindados com a verdade apocalíptica, a verdade revelada, para que nós, quanto indivíduos, deixamos de ser inferiores, para que possamos conviver com os superiores, porque a evolução o tempo todo se dá uma troca entre o que sabe mais e aquele que sabe menos, o que ama mais com aquele que ainda não descobriu o amor, portanto ama menos, mas amar ele ama, porque é manifestação da alma, mesmo que nos reinos inferiores isso se dê por sensações, por aglutinação magnética, atração, ou mesmo se dê no campo da instintividade, nos movimentos que os animais, seres inferiores, procuram em nós, como aquele cão que tu tens em casa, que deita vez por outra debaixo do seu pé, chamando a tua atenção, porque ele quer que você passe, esfregue o seu membro inferior, os seus pés, fazendo um certo carinho nele. Eles já estão começando num grande movimento que um dia vai redundar numa troca de carícias entre dois seres que se amam, que redundará na troca de vibrações com dois seres que se respeitam, no abraço fraterno de dois seres que estão caminhando para a fraternização, no movimento de dádiva para um filho, ou de oração por um pai, no momento de uma despedida tranquila face ao filho que parte, ou no momento de abençoar aqueles que se vão perdidos no cipoal da ilusão. Nós estamos todos num grande movimento, caminhando em vias de desencarnação e de reencarnação, para compreendermos que precisamos sermos grandes perante o Altíssimo na Terra. Temos para nós que o exemplo, o simbolismo de João Batista, o precursor, o apóstolo da verdade, que dos nascidos de mulher era o maior, representa para nós essa apoteose que estamos entrando agora, buscando a regeneração, para que as nossas convicções se transformem não em palavras ou escritas, mas as nossas convicções possam configurar exemplos que arrastam, que atraem, que abençoam, que libertam, que ensinam, que solidarizam. Aquele exemplo do companheiro que fala da vida sorrindo, agradecendo, mesmo que esteja com os joelhos desconjuntados, mesmo que as entranhas da sua alma estejam sangrando face aos atritos naturais do caminho, porque precisamos lembrar que para seguir nesta direção do alto, nós iremos naturalmente, caminhando, visitados pelo testemunho. Amigos, reflitamos. Somos espíritas que ansiamos por felicidade. Por que tanta apologia à dor? A dor por si só já sangra, já constrange, já confrange, já dilacera. A dor já campeia no mundo. A violência singra nos territórios próximos de onde nós perpassamos. Quantas loucuras, quantos suicídios, quanto desamor, quantos ataques àquelas decisões que estamos tentando tomar para seguir na direção da luz. Mas tudo isso é necessário porque existem aqui
milhares de espíritos bondosos que estão tentando ajudar a centenas de milhares de espíritos ainda reticentes, renitentes, que somos aqueles que ainda respondemos pelo passado complicado que nós elegemos por ter distanciado do foco irradiador do bem, por termos brigado contra a nossa própria consciência. A manifestação de Deus o tempo todo em nossa vida se dá em nível consciente ou da consciência. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Responder o Espírito de Verdade a Allan Kardec na questão 621. Por isso, meus irmãos, o Apocalipse vem dizer, através das palavras poéticas, proféticas de João Evangelista: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras. Primeiro é aquele que lê. Nós não lemos em conjunto. Nós lemos a cartilha da nossa própria vida individualmente. Nós estamos descobrindo a lei a partir das nossas atitudes. Agora, aqueles que ouvem, nós podemos dizer que são aqueles aspectos da nossa intimidade que já estão entendendo que precisamos nos transformar em virtudes. Portanto, todo o universo exterior, ele na realidade só será compreendido à medida em que compreendermos o universo da nossa própria alma, a habitação que existe, que moureja, que vibra dentro de nós mesmos. O nosso estado de alma é que vai nos projetar para ver luz ou continuar sentado na indiferente treva. As virtudes dos céus, as vozes que descem do zimbório, como aquelas estrelas cadentes que reencarnam na terra para nos ajudar, objetivam que nós nos despertemos como estrelas também a brilhar no tempo e no espaço. Eles esperam que nós possamos dar respostas. E aquelas conquistas que tu já possui, eu já tenho, são suficientes, meus irmãos, para que dentro de nós mesmos estas virtudes sejam trabalhadas, para que os vícios, como hábitos, como rotinas, sejam modificados em ações que implementem o bem, que arregimentem e expressem caridade. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos diante de um verdadeiro tratado de evolução cósmica e, ao mesmo tempo, as necessidades de evoluirmos como espíritos. Porque se nós confiarmos na promessa, porque a Canaã foi prometida por Deus a Abraão, que passou para Isaac, que passou para Jacó, que foi transferida para Ismael, que depois foi dinamizada para todas as 12 tribos, inclusive a de Davi. E nesta, Davi, o amado, é que muito tempo depois vai reencarnar a estrela de maior grandeza que o nosso psiquismo pode receber, como há de receber nesses tempos de Natal. Jesus, o Cristo, que se faz menino para representar para nós
que todo o projeto evolucional ele está sintetizado, ele está consubstanciado, ele está dentro de uma síntese, de uma semente, que nós precisamos de fazer com que ela seja cultivada numa terra bendita da nossa esperança, da nossa fé. E tudo isso é dentro do coração, não é lá fora. Eis o que nós precisamos de entender. Os mundos evoluem, os seres evoluem, e nós começamos a ter notícias aqui na Terra de que nos mundos regenerados nós teremos mais tempo para evoluir, porque os espíritos, as crianças terão menos tempo para serem crianças. Nos primeiros movimentos elas já vão se despertar em maturidade. E nós estamos vendo isso no nosso contexto físico. As nossas crianças tão precoces descobrindo as coisas. É o caminhar natural. No século XIX, os espíritos falaram para Allan Kardec que nos mundos regenerados, os espíritos têm mais tempo na reencarnação. Vive-se séculos. E a gente observa no nosso contexto de planeta Terra a longevidade ampliando, aumentando, as doenças sendo tratadas, as vacinas descobertas, a profilaxia se dinamizando. Nós vamos observando o que os espíritos falaram para Allan Kardec, que nos mundos regenerados os espíritos trabalham mais com a mente do que com os braços. Meus amigos, há 20 anos atrás a gente não podia imaginar o que seria a manifestação de um santo nos nossos tempos de revelação. E eu agora estou me referindo ao santo Google, a santificada internet, a tecnologia que está nas nossas mãos, nas nossas casas. E por isso os espíritos estão nos ajudando a divulgar o espiritismo agora para milhares e milhares de corações que estão junto conosco tentando aprender Allan Kardec. Vocês já pararam para pensar nesse projeto de divulgação doutrinária evangélica sob os auspícios de Paulo de Tarso, que das regiões espirituais maiores, depois de ter caminhado por mais de 16 mil quilômetros, quando aqui esteve, depois de ter aprendido com Estevão e Abigail, de ter sido visitado por Jesus em Damasco, se transformou no campeão do Evangelho, na divulgação e na vivência, na transformação e no exemplo de que é possível se tornar um novo homem em Cristo. Hoje estes espíritos, como Pleiades, estão utilizando todos esses recursos para levar o espiritismo para o Japão, para a Sibéria, para o Canadá, para a Alemanha, para a França, para a África, para a América do Sul. E eu estou aqui, queridos amigos, apenas como um pombo-correio de asa quebrada. Ou como eu disse para um amigo hoje, um carteiro que sai de casa até sem saber o endereçamento que ele vai ter que encontrar, só tendo a certeza de que existe uma sacola de cartas, de correspondências que ele precisa de ser entregue. Mas num esforço tão simples, que exige de nós tão pouco, para poder falar, conversar, ler, citar em nível intelectual. E vocês que nos ouvem agora, nessa dimensão de muito carinho e paciência, de respeito e de tolerância, e de caridade em expressão de amor,
nos desejando paz e saúde, porque nós sentimos as vibrações. Não tenham dúvida de que o nosso maior desafio não é esse como agora, porque agora estamos numa festa de regeneração. Porque o mundo que está acabando é o mundo do menor esforço, é o mundo da ilusão. Esse não tem mais espaço na nossa mente, mas ele ainda encontra espaço no nosso coração. Por isso, o nosso maior desafio é de nos candidatarmos para beber da água límpida e podermos continuar nesse projeto, desde que nós, no dia a dia, do lar, do trabalho, da casa espírita, do convívio social, do entretenimento familiar e com os amigos, em toda essa movimentação, como por exemplo conversar com os espíritos, como fazemos, atender aos sofredores na casa espírita, nos intercambiar no mundo espiritual no momento do nosso sono físico, é aí que nós vamos realmente dizer para o Senhor, pedir para o Senhor, não em palavras ou lágrimas sentimentalistas, mas pedir para o Senhor como aquele fiel soldado que solicita ao general a missão, ir por fronte, encarar o desafio face a face, enfrentar as nossas limitações como se não houvesse o amanhã, mas ao mesmo tempo conscientes de que a vitória ela se faz de uma maneira gradativa. Portanto, precisamos perseverar na regeneração. Precisamos de acreditar que mesmo que sem a luz, que mesmo que sem o recurso agora, ausentes do entendimento daqueles que nos amam, ou apedrejados por aqueles que confiamos tanto e que hoje enxergam a vida por outra cartilha, destituídos de dinheiro ou de saúde, longe das almas que amamos, porque elas já voltaram para o mundo espiritual, enfim, na escassez ou na abundância, no testemunho que nos visita, devemos confiar em Deus, pois somos cidadãos não do planeta Terra. A humanidade que conjuga os 7 bilhões de encarnados e esse número multiplicado por 3 no mundo que habitam o nosso plano espiritual, portanto, caminhando talvez para quase 30 bilhões de espíritos que compomos a humanidade planetária, nós estamos aqui por misericórdia e transitoriamente, porque somos cidadãos do universo. Fala João no Apocalipse, no último capítulo, de número 22. João como médium, pois quem fala é o Espírito da Verdade, na sua intimidade. Mas ele narra, dizendo: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Quem somos nós para interpretar em alguns segundos esse trecho? Porque esse trecho
simboliza todo um projeto de conquista e de felicitação. Mas poderíamos ressaltar a importância da árvore da vida. Pois um dia, no jardim do Éden, fomos alertados para não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque comer desse fruto há morte. Porque o conhecimento traz a morte. O conhecimento mostra a verdade. Agora, a árvore da vida é quando nós, deparados com a morte, compreendemos que a morte não existe. Ela é consciencial. E a vida se agiganta para que nós possamos operar nas duas bandas do rio. Para que nós possamos descobrir e diferenciar entre o mal e o bem. Para que nós possamos entender que vamos vibrar com essa árvore e ela há de frutificar 12 frutos, como 12 são as tribos, 12 são os apóstolos, 12 são os signos zodiacais. E nós estamos, sem nenhuma alusão mística ou esotérica, com S, mas refletindo no esotérico com X, que é a interpretação para dentro, como faziam os sacerdotes no Egito dos patriarcas. Mergulhar na intimidade para que os 12 arquétipos sejam enobrecidos nas ações, para que possamos dominar o reinado da nossa intimidade. E quando dominado, naturalmente, haverão folhas que representam aqui os ciclos, as estações, a dinâmica, os projetos, os intercâmbios e a imortalidade. Pois depois disso nunca mais haverá maldição contra alguém. Ai, que vontade de estudar com vocês o Apocalipse, como nós fizemos por quase 3 anos ao lado de um grande mestre, Honório Onofre de Abreu, nas manhãs de sábado, no Grupo Emmanuel, aqui em Belo Horizonte. Mas nestas vibrações saudosas e que nos vinculam à mente destes professores, para que eles nos dê condição de falar para vocês, nós temos que dizer, relembrando Allan Kardec, que não haverá mais maldição, pois o bem estará marcado nos nossos rostos e nas nossas testas. Nas nossas testas estará marcado, se poderemos relembrar, o nosso chakra frontal, vinculado ao coronário das intuições. O frontal há de resplandecer a luz crística, a expressão do amor, da verdade, da caridade, da felicidade e da paz. Queridos amigos, estudemos o capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Estudemos a lei de destruição do Livro dos Espíritos. Estudemos o capítulo 18 do livro A Gênese de Allan Kardec, citados como fonte dessa noite, para nos preparar para esse nascimento de Jesus em nossas vidas. Porque nós sabemos, quando grávida a mulher está, que um filho vai surgir, o menino vai nascer, mas a confirmação só
acontece quando vamos escutar os vagidos primeiros. Aí teremos convicção que ali havia vida, que foi gestada uma proposta. Esse momento que estamos vivendo é a preparação para a regeneração. Por isso, devemos estudar, nos instruir, precisamos nos abraçar, precisamos nos respeitar, precisamos nos perdoar, precisamos entender que não tem nada errado no contexto da transição. Aqueles que temem é porque desconhecem, porque quem não conhece a verdade está preso. Jesus nos fala no capítulo 8 de João, no versículo 32, que é necessário viver a verdade para que ela afiance e outorgue um voo supremo da sabedoria de uma coruja ou do voo mais amplo de uma águia, que é, dentre os animais, aquela que se torna a maior caçadora de todas, aquela que tem um olhar que vasculha todos os cantos, a águia que representa o poder espiritual. Infelizmente, no tempo, nós a transformamos em simbolismo dos legionários de Roma, da Alemanha, dos Estados Unidos e de outros povos. Mas a águia a qual nos referimos é aquela que simboliza a possibilidade de voar nas instâncias superiores, pela sabedoria e pelo amor conjugado num projeto de evolução, que é a criança Jesus, o Rei dos Reis, possa nascer nesse Natal e para sempre na intimidade de nossos corações, que possamos ser abençoados quanto família, quanto instituições, quanto sociedade, quanto amigos da rede espírita, quanto servidores do bem, que possamos ser abençoados para que o ano de 2013, que é apenas uma diminuta etapa que vai se abrir para nos ajudar nas grandes etapas das transformações, o ano de 2013 seja um ano pródigo de trabalho, mas que possamos então nos preparar para trabalhar servindo cada vez melhor. Eu beijo a alma de todos, eu abraço o coração de todos vocês como um servo menor, como aquele que necessita de Jesus e que precisa dos amigos. E para encerrar, a nossa contribuição nessa noite do dia 20 de dezembro de 2012 e também o ciclo que se fecha do ano em que às quintas-feiras nos reunimos nesse espaço bendito, nós vamos nos despedindo, convidando, suplicando a presença do nosso amorável mentor Emmanuel, essa alma que se dedica há mais de 600 anos pelo povo brasileiro, os novos gentios que compomos
aquelas almas que viemos de outros lugares para conhecer Jesus novamente em outras bases cristãs. Nós pedimos a Emmanuel que esteja nesse momento junto de todos nós e para confirmar a sua presença sem nenhuma vocação de exaltação desmedida, nós trazemos as mãos de Francisco Cândido Xavier neste ano de 2012 junto de nós. Aqueles lápis luz que escreveram milhares de páginas consoladoras. E nós pedimos à Pleiade que representa Emmanuel, que abençoe a todos vocês, a todos nós, família cristã. E as suas palavras registradas no livro Antologia Mediúnica do Natal serão aquele selo que vão determinar, autorizar e abençoar o nosso mandato final. Lição intitulada Prece do Natal. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltastes na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos, se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência de teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardastes uma pedra em que repousar a cabeça, e, ainda agora, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor.
É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoes e ames ainda. Se há algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dás, e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha, ao clarão das estrelas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa noite para todos.